Olá, gente, que a paz de Cristo esteja com vocês. Pastor Júlio César aqui falando. Sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva e dê seu like. E isso é muito bom para o crescimento da nossa página, do nosso canal aqui nessa plataforma tão abençoada. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo, né? Espero que você que está acompanhando a sequência, você que ainda não acompanhou essa sequência de estudos, os vídeos estão disponibilizados aqui na plataforma, aqui no YouTube, e alguns também estão no meu IGTV. Então sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Pegue seu papel, sua caneta, encontre aí um lugarzinho para deixar o celular. Vamos continuar com o nosso estudo, né? Hoje nós continuaremos falando sobre entender o propósito e o tempo de Deus. Por que é importante falarmos sobre relacionamento? Porque todo o propósito de Deus na nossa vida, ele é estabelecido mediante aos nossos relacionamentos. São os relacionamentos que nos direcionam. Por isso que é muito importante, é muito importante nós sabermos com quem nós vamos se relacionar. Nós entendemos quem vai caminhar conosco nessa caminhada chamada propósito de Deus para as nossas vidas. É muito importante nós estarmos atentos, é muito importante nós entendermos que Deus vai trazer pessoas, é muito importante nós entendermos que Deus vai desconectar-nos de algumas pessoas, é muito importante nós entendermos que existem pessoas que vão passar pelas nossas vidas, é muito importante nós entendermos que existem pessoas que vão ficar conosco durante um tempo, e é muito importante nós entendermos que algumas pessoas vão ficar conosco por muito tempo, e algumas delas, quem sabe, até o fim da nossa caminhada. Então, pastor, é importante entender isso? Sim, é muito importante, e é preciso estar curado, com o coração curado, para entender isso, para não se permitir ficar afrontado ou ser afrontado mediante a quem está indo. É importante entender que quem está indo ou quem está chegando é bênção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que caminham segundo o seu propósito. Então, importante entender que relacionamentos nos direcionam dentro do propósito de Deus. Nós falamos sobre Paulo e Timóteo na última live, na última transmissão, que está salva no meu IGTV, no meu canal no YouTube, e hoje nós vamos falar sobre Davi. O quanto os relacionamentos ajudaram Davi e o direcionaram dentro do seu propósito. Qual era o propósito na vida de Davi? O propósito na vida de Davi, que Deus determinou na vida de Davi, é que ele fosse rei de Israel. Esse era o propósito. O processo se deu ao longo da vida de Davi dentro do propósito. E pessoas fizeram parte desse processo. Nós precisamos entender que pessoas são parte dentro desse propósito. Então, por isso que é importante nós entendermos. Nós já falamos aqui, né, nessa sequência de estudos sobre o tempo de Deus, sobre o Kairos, sobre o Cronos. Agora nós estamos falando sobre relacionamento. A terceira etapa desse estudo vai ser sobre as ferramentas que Deus nos disponibiliza para nós caminharmos, para nós sermos amadurecidos, para nós sermos moldados dentro desse propósito. Existem ferramentas que Deus disponibiliza para nós dentro desse propósito. Davi teve muitas ferramentas. Davi teve a harpa, Davi teve o alforge, Davi teve uma funda, Davi teve uma espada, Davi teve uma coroa. Cada ferramenta para um tempo específico, para um ciclo específico. Então nós precisamos entender que ferramentas são cíclicas e pessoas também. Existem pessoas que fazem parte de ciclos nas nossas vidas. É importante nós entendermos isso. Golias foi uma pessoa cíclica na vida de Davi. Foi uma pessoa que descortinou Davi para um novo tempo.
Se nós observarmos isso, entendermos isso, nós vamos ver que pessoas marcam ciclos nas nossas vidas e nos direcionam. Por isso que eu digo, é importante nós ficarmos atentos com quem Deus está movendo, como está acontecendo o movimento de Deus dentro das nossas vidas. Muito obrigado por todos vocês que estão aqui nessa live, nessa transmissão. Compartilhe essa live, clica aqui no aviãozinho do lado da caixinha de perguntas e respostas, onde tem um ponto de interrogação, tem um aviãozinho, é como se fosse uma pontinha de uma flecha. Clica aí, convide mais pessoas para essa live e nós já vamos dar início a essa transmissão. Tem pessoas que estão conosco nesse estudo desde da primeira live, isso há mais ou menos 20 dias atrás. Tem pessoas que estão acompanhando essa live já há muito tempo. Tem pessoas que estão estudando conosco há muito tempo. Seja bem-vindo, você que está começando agora, você que está já há algum tempo, que Deus te abençoe, é muito bom tê-los aqui. Vamos para a palavra de Deus? Vamos ver a importância dos relacionamentos? Vamos ver a importância de estar conectado com as pessoas certas? Aprendemos com Paulo, aprendemos com Timóteo e agora nós vamos aprender com Davi. Vamos ler a Bíblia Sagrada, 1 Samuel, você que pode anotar. Vamos lá, a irmã Fernanda está aqui desde o começo, Deus te abençoe, aos demais irmãos, eu já vou, Deus abençoe a irmã Thalita, William Canuto, Deus abençoe. Muitos líderes não sabem diferenciar o tempo e querem que usemos as armaduras que eles usarem em algumas batalhas, e nem sempre elas serão úteis para nós. Exemplo, Davi e Saul no momento da batalha, exatamente, William, exatamente, ferramenta dos outros não serve. Estou preparando esse estudo aí para as próximas lives e vai ser benção. Deus abençoe meu amigo William. Eu vou desligar os comentários já daqui a alguns minutos. Eu estou dando esse tempo para você clicar na flechinha, convidar mais pessoas para essa live. Gente, pegue papel e caneta, coloque o seu celular aí em algum lugar. Essa live ela tem duração de 1 hora apenas e vai ser bênção para a sua vida. 1 Samuel, capítulo de número 18. Nós vamos ler sobre a amizade de Davi e Jonatas. Nós vamos ler a importância de Jonatas na vida de Davi. Eu vou desligar aqui os comentários para a gente dar início. Depois, essa live vai estar aqui no IGTV, vai estar no YouTube. Você que está acompanhando aqui pelo Instagram vai poder acompanhar também. Mas fique ligadinho agora, pega o papel e uma caneta e vem junto. Vai ser bênção para a sua vida. Estou desligando os comentários. Bora para a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 18. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou, e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Gente, primeira coisa que nós precisamos entender. Davi era um homem de alianças. Se tem algo que tem se perdido nesse tempo, na nossa caminhada cristã, na caminhada de muitas pessoas, algo que se perdeu é o entendimento sobre algo muito precioso chamado aliança. Todo homem de aliança com Deus se torna um homem de aliança com pessoas na terra. Em tempos que tem aumentado a hipocrisia, em tempos onde tem aumentado de maneira devastadora a falsidade, a hipocrisia, a bajulação, pessoas que usam pessoas para um determinado fim, pessoas que usam pessoas para benefício próprio, pessoas que se aproximam de pessoas pensando no que vai ganhar. Em tempos como esses, algo tem se tornado muito raro: pessoas de aliança. É importante nós entendermos que Davi é um homem segundo o coração de Deus, primeiro, porque Davi tinha aliança com Deus. Na batalha de Davi com Golias, Davi chamou Golias de incircunciso. Por quê? Todo homem que tem aliança com Deus, ele consegue identificar alguém que não tem aliança com Deus. Eu vou repetir, para ficar muito claro aqui, você que está chegando agora, Deus te abençoe, esse é o tema da live. Primeira coisa, todo homem que tem aliança com Deus consegue identificar quem não tem aliança com Deus. Por isso que eu digo,
para que você identifique quem são as pessoas corretas, quem são as pessoas certas, quem são as pessoas verdadeiras na sua vida, quem são as pessoas que Deus realmente colocou na sua vida para um determinado propósito. Você precisa fortalecer a sua aliança com Deus. Cada vez que a sua aliança com Deus se tornar mais fortalecida, você vai identificar pessoas que não têm aliança. Davi perante Golias, naquela fatídica batalha, Davi identificou quem era Golias. Davi identificou que Golias não tinha aliança com Deus. Quem é esse incircunciso? Quando Davi chama Golias de incircunciso, Davi estava falando da circuncisão. E o pacto do judeu com Deus na lei era através da circuncisão. Quando Davi chama Golias de incircunciso, Davi está dizendo que Golias, o filisteu, não tinha aliança com Deus. Por isso que é importante, fortaleça a sua aliança com Deus. Tem muita decepção que aconteceu na sua vida, muita frustração que acontece nas nossas vidas. Porque nós, muitas das vezes, depositamos a nossa confiança em homens. Nós se aliançamos com pessoas erradas. Nós, muitas das vezes, nós focamos em pessoas erradas porque estamos distantes, a nossa aliança com Deus está enfraquecida. Por isso que é importante fortalecer a sua aliança com Deus. Como eu fortaleço a minha aliança com Deus? Se relacionando com Deus. Porque a força de uma aliança está no relacionamento. Escreva isso e guarde isso. A força de uma aliança está na intensidade do relacionamento. Quanto mais intenso e perseverante eu sou nessa aliança, mais a minha aliança é fortalecida. Um casal, homem e mulher, que tem uma aliança estabelecida entre ambos, eles precisam cada vez mais fortalecer o relacionamento. Eles precisam cada vez mais estar próximos, estar juntos, caminhando no mesmo objetivo e no mesmo propósito. Porque quando acontece isso, a aliança é fortalecida. Não existe aliança sem relacionamento. Não existe aliança sem intensidade. Não existe aliança sem perseverança. E não existe aliança sem conquista. Guarde isso. Não existe aliança sem relacionamento. Não existe aliança sem intensidade. E essa intensidade eu não estou dizendo que tem que ser uma intensidade de altos e baixos. Não. Por mais que isso seja um desafio, nós precisamos fazer com que essa intensidade seja perseverante. Porque cada vez que essa intensidade se torna perseverante, mais nós a fortalecemos. Por isso que o homem precisa conquistar a sua esposa todos os dias. Por isso que a esposa precisa conquistar o marido todos os dias. E isso é estabelecido com homens, mas antes é estabelecido com Deus. Por isso que eu digo, quer ter sucesso no seu casamento, esteja aliançado com Deus. Quer acertar no seu casamento, case com um homem que tem uma aliança com Deus. Quer acertar no seu futuro esposo, no seu futuro marido, case com um homem, com uma mulher que tem aliança com Deus e que são apaixonados pelo seu propósito, que são apaixonados pelo seu propósito, por aquilo que Deus estabeleceu na vida deles. Davi era um homem de aliança e Davi provou essa aliança. Davi provou essa aliança mediante ao relacionamento. Nós conhecemos a história de Davi e sabemos que quando Samuel chegou à casa de Jessé, o pai de Davi, Samuel encontrou Davi no meio das ovelhas, porque Samuel não estava na casa do seu pai. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai Jessé. E nesse momento ao qual Davi cuidava das ovelhas, Davi também fortalecia o seu relacionamento com Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender, muitas das vezes nós somos abandonados pelos homens para que a nossa aliança com Deus seja fortalecida.
Muitas das vezes nós vamos ser esquecidos por pessoas para que a nossa aliança com Deus seja fortalecida. Muitas das vezes nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar desafios para que nesse momento de esconderijo, nesse momento de isolamento, nesse momento de deserto, nesse momento onde nós estamos refugiados por Deus, nós precisamos fortalecer a nossa aliança com Deus. Por isso que eu digo, antes de Deus nos projetar, Deus vai nos esconder para fortalecer essa aliança. Antes de Deus nos fazer caminhar dentro do propósito, adiante, em frente, muitas das vezes Deus vai nos parar, e nesse momento onde nós vamos estar parados, onde muitas das vezes as coisas parece que não vai sair do lugar, parece que você vai estar andando em circo, parece que tudo que você vai fazer não desenvolve, parece que as coisas não fluem, é nesse momento que você precisa fortalecer a sua aliança com Deus. Eu conversei com alguém há poucos dias que diz: pastor, eu estou congregando numa igreja aonde, pastor, o que é pregado no púlpito já não me alimenta mais. Pastor, eu tenho dificuldade porque eu não me sinto mais, eu não tenho prazer mais de congregar, eu não sinto mais prazer de congregar onde eu estou congregando. E eu já tentei sair, pastor, e não consigo, Deus não me deixa sair, o que eu faço? Pastor, eu vou morrer. Eu disse para ele: filho, é hora de fortalecer a sua aliança com Deus. Vai ter momentos que nós vamos precisar se alimentar sozinho. Ainda que no púlpito, o que está sendo pregado, muitas das vezes não vai matar sua fome. Você vai ter que se alimentar sozinho. Você vai ter que aprender a andar sozinho. Aprender a caminhar sozinho. Por quê? Porque sozinho, que eu digo, sozinho você e Deus. Porque é essa caminhada que vai fortalecer a sua aliança com Deus. Davi no meio das ovelhas, longe da casa do pai, longe da casa de Jessé, longe das brincadeiras, do relacionamento com seus irmãos. Davi estava fortalecendo a sua aliança com Deus. Os salmos de Davi que foram entoados, que foram cantados nesse tempo, são salmos de aliança, aliança com Deus. São salmos de alguém que buscava refúgio em Deus. Salmos de alguém que buscava proteção em Deus. Davi era um homem de aliança, porque Davi cantava, salmodiava, se relacionava com Deus. Por isso que eu digo, está num ambiente que não te favorece, está num emprego que parece que as coisas não fluem, na sua vida profissional não flui, está parado, no seu ministério parece que as coisas não desenvolvem, você tem sido fiel a Deus, tem sido fiel nas ofertas, nos dízimos, tem sido fiel nos princípios, tem sido fiel a Deus e mesmo assim parece que as coisas não fluem. Deus te permitiu que acontecesse tudo isso para que a sua aliança com Ele seja fortalecida. Por quê? Porque primeiro eu fortaleço o meu relacionamento, a minha aliança com Deus, para que depois eu fortaleça a minha aliança com os homens. Gente de alianças enfraquecidas com os homens, é porque a aliança está enfraquecida com Deus. Pessoas que quebram princípios com os homens, é porque antes quebraram princípios de aliança com Deus. Pessoas que andam de maneira errônea com os homens, pessoas que não cumprem com a sua palavra, pessoas que prometem algo para os homens e não cumprem, pessoas que quebram princípios com os homens, pessoas fracas no relacionamento com os homens, são fracas no relacionamento com Deus, quebram princípios com Deus. Todo princípio quebrado na terra, primeiro é quebrado no céu. Todo princípio que é quebrado na terra, primeiro é quebrado no céu. Por isso que eu digo, vou te dar um exemplo. Por que a Bíblia abomina tanto o adultério? Por que para Deus o adultério é tão abominável? Porque o adultério é uma quebra de aliança. O adultério é o romper de uma aliança. E todo o adultério, ele não se dá na cama do prazer, ele se dá no coração. Porque o homem caiu no coração. A queda primeiro acontece aqui, para depois acontecer aqui. A queda do homem, todo pecado que cometemos se dá no coração primeiro, para depois ser gerado através de nós.
Por quê? Porque todo pecado que Deus abomina é o pecado planejado. O pecado que a gente planeja. O pecado que Deus vai falando e a gente vai quebrando princípios. Deus vai dizendo, retrocede, para que você vai cair. E a gente insiste. Por quê? Porque já caímos dentro de nós. A nossa aliança com Deus já se quebrou. E toda aliança com Deus quebrada impede o nosso relacionamento com Deus. Adão, quando ele pecou, ele quebrou essa aliança com Deus. Deus tinha aliança com o homem. E Deus descia no Éden para se relacionar com o homem e fortalecer esse relacionamento. Quando Adão pecou, Deus procurou Adão. Deus procura o Adão no jardim, mas Deus procura o Adão não é no jardim territorial. Deus procura Adão dentro dele. É como se Deus olhasse para dentro dele e perguntasse, Adão, cadê você? Cadê você que não está aqui? Por quê? Porque a aliança com Deus é estabelecido na alma, no espírito e depois no corpo. Então é isso que nós precisamos entender. Todo homem de aliança é uma aliança de alma. Lembra o texto que nós acabamos de ler? Que Davi, olha o que o texto diz. E a alma de Jonatas se ligou a Davi. Porque, olha que aliança começa na alma. Um marido e uma esposa, eles precisam se amar além do físico, além do prazer sexual, além do físico. Além daquilo que os olhos vê, é uma ligação de alma estabelecida na alma. E isso não pode se romper. Davi estava no anonimato, fortalecendo o seu relacionamento com Deus. Até que um belo dia, acontece algo no palácio de Saul. A Bíblia diz que Saul ficou perturbado. Saul estava perturbado. Saul não conseguia dormir. E essa passagem a gente vai ler ela no capítulo de número 16, verso de número 14. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Isso aqui é um estudo, quem sabe, por uma aula futura, sobre um espírito maligno da parte do Senhor. Isso aqui é fantástico, mas é um estudo para a próxima aula, não vamos estudar isso agora. E é interessante que Saul começou a ficar atormentado dentro do palácio. Enquanto Davi fortalecia seu relacionamento com Deus, Deus levanta alguém dentro do palácio para falar de Davi. Olha lá, verso de número 16. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te achará melhor. Foi uma ideia dos servos de Saul. Traz alguém que saiba tocar e que toque bem, para que quando esse alguém toque a harpa, o espírito maligno que está diante de ti vá embora. Saul concordou e disse assim, buscai-me, pois, um homem que saiba tocar e trazei-mo. 1 Samuel, capítulo de número 16, verso de número 18. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Deixa eu te dizer, enquanto você fortalece a sua aliança com Deus, Deus levanta alguém para falar de você em algum lugar dessa terra. Enquanto você talvez você está dizendo, ninguém está me vendo. Talvez você está dizendo, eu estou esquecido. Talvez você está dizendo, me abandonaram. Talvez está dizendo, ninguém me enxerga. Ninguém enxerga o meu ministério. Tenho feito tanto para Deus e ninguém me enxerga. Ninguém me vê. Ninguém me acha. Eu faço aqui. Deixa eu te falar. Não é sobre fazer. É sobre fortalecer o seu relacionamento com Deus. Porque quando o seu relacionamento com Deus estiver fortalecido, Deus levantará pessoas para falar de você em algum lugar. Alguém vai dizer, olha só, dentro do palácio,
Saul não conseguia dormir, estava perturbado. Dentro do palácio, Faraó não conseguia dormir. Estava perturbado com um sonho. E quem se lembrou de José? Quem se lembrou de José? O copeiro. Porque José era um homem de aliança com Deus. E essa aliança era fortalecida no anonimato. Abre aspas, que eu não gosto dessa palavra anonimato. Se tem uma coisa que tem que fugir dos nossos púlpitos é essa palavra, anonimato. Porque não existe anonimato. Existe esconderijo de Deus. E o esconderijo de Deus é protetivo. O esconderijo de Deus é onde Deus te guarda dentro do propósito. Interessante que o copeiro se lembrou de José. O copeiro se lembra de José. E alguém dentro do palácio de Saul, que a gente não sabe o nome, que diz assim, ó, eu conheço um que sabe tocar, é valente, é valoroso, é homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Deixa eu te dizer, para de fazer o papel de Deus. Para de querer fazer aquilo que é Deus que Deus vai fazer. Tem gente arrumando portas. Tem gente se autopromovendo. Tem gente usando todas as ferramentas possíveis para se autopromover. Pastor, o senhor tem um problema com isso? Não. Eu tenho um problema quando a pessoa se autopromove, buscando algo terreno, porque está fora do propósito. Tem gente se autopromovendo e arrombando porta. Tem gente fazendo o que Deus não mandou fazer e está fazendo em nome de Deus. Davi não estava no palácio dizendo, eu sei tocar. Ó, me convida que eu sei tocar. Ó, faz isso. Não. Davi, enquanto meu papel é fortalecer minha aliança com Deus, que quem vai abrir a porta é Deus. José estava esquecido dentro do cárcere. Mas Deus levantou o copeiro. Deus fez o copeiro se lembrar dele dentro do palácio. No momento certo, o copeiro vai se lembrar de você. No momento certo, alguém vai se lembrar de você. No momento certo, Deus não vai abrir a porta para você. Deus vai escancarar. Deus vai abrir a porta. Deus vai abrir a porta para você. Deus vai preparar uma varanda para você armar uma rede e descansar. Porque o tempo de honra da parte de Deus na sua vida vai chegar, mas não é sobre você, é sobre Ele. É Ele que vai ser glorificado através dos lugares que Ele vai te colocar. Porque não se trata de você, se trata do que Deus quer fazer através de você. E se é Deus que vai fazer através de você, é Deus que vai abrir porta, é Deus que vai preparar, é Deus que vai usar pessoas. Deus vai usar pessoas, não precisa ficar se oferecendo. Não precisa ficar dizendo, eu aqui e tal, eu canto, eu prego, me convida. Não, fortaleça a sua aliança com Deus. Não quebre princípios, não arrombe porta. Tem gente testemunhando porta arrombada. É porque Deus me colocou aqui, Deus está dizendo, coloquei. Não, você está aí porque você quebrou princípios, você arrombou a porta, você não está no meu tempo. E nem tudo que está certo perante os olhos dos homens está certo perante os olhos de Deus. Por isso que nós precisamos entender que dentro do propósito é Deus que abre porta, é Deus que fecha a porta, é Deus que conecta com pessoas, é Deus que desconecta com pessoas, é Deus. Deus, Ele vai abrindo porta para que você possa fluir. Não é sobre fazer, é sobre fluir naquilo que Deus está fazendo. Anota isso. Eu gosto daquela dinâmica do surfista. O surfista pega uma prancha, ele vai para o meio do mar. E lá no meio do mar, o que o surfista faz? Ele fica esperando a onda certa para que ele possa entrar nessa onda. Ele espera a onda certa. O problema é que a gente quer fazer a onda e quer surfar numa onda que a gente fez. E tem gente assim, tem gente surfando numa onda que ele fez. E Deus quer que você flua naquilo que Ele está fazendo. Deixa eu te dizer, não é você que faz, é Deus que vai fazer. Isso aqui é muito forte. O mover da parte do Espírito Santo em Atos 2, o fluir do Espírito Santo, foi o Espírito que fez. O problema é que a igreja de hoje, ela quer fazer o movimento, e não é nós que fazemos. É o Espírito do Senhor que faz o movimento acontecer, mas é Ele, não somos nós. O problema é que a gente quer fazer um movimento. A gente quer fazer a onda para a gente surfar nela.
A gente quer fazer. Não, não é sobre fazer, é sobre se permitir que Deus faça através de você. Lembra daquela palavra que diz assim: abre a tua boca que eu te encherei. Abre a tua boca. Pastor, não sei pregar. Só abre a boca. Deus vai fazer através de você. Quantas vezes você abriu a boca, se colocou na brecha e as coisas fluiu de dentro de você que você falou: meu Deus, como Deus me usou. Depois você olhar assim, depois que passou aquele momento, você olhar e falar: como que Deus me usou agora? E é isso, por quê? Porque não é sobre você, é sobre Deus. É sobre aquilo que Ele está fazendo através de você. Não queira surfar numa onda que você fez. Se você surfou numa onda que você fez, você é responsável por ela. Agora, aquilo que o Espírito Santo faz, ele se encarrega, ele é responsável. Ele é responsável. Lembra do que Paulo escreveu, a carta aos Filipenses, capítulo de número 1, verso de número 6? Aquele que começou a boa obra, aquele que começou, completa. Então Deus só completa aquilo que ele começou. Paulo, escrevendo carta aos Filipenses, capítulo de número 1, verso de número 6, ele diz: aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Como assim, pastor? Aquele que começou. O problema é que a gente quer que Deus termine algo que ele não começou. E às vezes a gente está de joelho dobrado dizendo: Deus, me tire. Deus está dizendo: não vou te tirar, eu não sou responsável. Deus, se eu tirar você daí, você não vai aprender. Tem muita coisa que está acontecendo na nossa vida que a gente acelerou o processo que Deus não mandou. E a gente está colhendo o fruto da precocidade. A gente está colhendo o fruto da precocidade. Por que ser precoce naquilo que Deus falou? Espera. Deus vai levantar alguém dentro do palácio. O que eu faço? O seu papel é permanecer fiel e fortalecer a sua aliança com Deus. Davi era um homem de aliança. Por ele ser um homem de aliança, alguém está dentro do palácio dizendo assim: olha as características. Esse alguém conhecia muito Davi. Olha o que ele diz. Capítulo de número 1 de Samuel, verso de número 16, capítulo de número 16, verso de número 17, 18. 1 Samuel, capítulo de número 16, verso 18. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte, é valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Se a gente fosse analisar cada palavra dessa aqui, a gente vai ver as características de alguém que tem aliança com Deus. A gente vai ver quais são as características de alguém que tem aliança com Deus. E Davi não foi lembrado só porque tocava bem. Davi não foi lembrado só porque era um excelente músico. Analise as palavras. Olha a importância dos relacionamentos. Esse alguém conhecia muito Davi. Ele diz: conheço o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Ele sabe tocar. É forte. É forte. É interessante que ele sabe que Davi é forte, mas é só um menino. Como que ele está dizendo que um menino de 14, 15, 16 anos é forte? Esse menino já tinha matado leão e urso. E olha aqui, fortalecer a aliança com Deus é matar leão e urso quando ninguém está vendo. Eu escrevi um texto no meu feed no Instagram hoje sobre a diferença de púlpito e a diferença de altar. Tem gente que quer púlpito, tem gente que busca o altar. Davi era um homem que buscava altar, era um jovem que buscava altar. Por quê? Porque ele se fortalecia, ele se fortalecia em Deus, no secreto. Por isso que eu digo, o que te dá força não é aquilo que você mostra perante os homens, é aquilo que você mostra perante Deus. O que te fortalece é o seu lugar secreto. E aqui que está. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu secreto com Deus? Como está o seu momento com Deus? E eu lembro daquele filme Quarto de Guerra, maravilhoso. Como está o seu momento com Deus? Pastor, não consigo mais orar. E aí que está. Quando você não consegue mais orar, é onde você mais precisa da oração. Pastor, está difícil orar. Quando está mais difícil, é aí que temos que orar. Porque oração também é guerra. Oração não é só diálogo. Oração não é só monólogo. Oração não é só um diálogo. Oração também é guerra.
E muitas das vezes, para orar, você vai ter que guerrear com você mesmo. Você vai ter que guerrear contra a sua vontade, com os seus desejos, contra a coberta, contra a cama, contra a carne que quer estar assistindo uma série da Netflix, contra a carne que quer fazer tanta coisa. Às vezes você... Por que Davi unia o louvor à oração? Por isso que eu digo, vai orar, coloca um fundo musical, una seu momento de adoração a Deus com o seu momento de oração. Faça da sua oração um momento de adoração também. Esse rapaz está dizendo dentro do palácio, olha que maravilhoso. Ele está dizendo dentro do palácio, conheço o filho de Jessé, o belemita. Primeiro, existe uma paternidade sobre Davi. Conheço o filho de Jessé. Por que ele fala filho de Jessé? Porque todo homem de aliança tem uma paternidade sobre ele. Todo homem de aliança. Davi estava longe da casa do pai, mas mesmo assim era conhecido por ser filho do pai dele. Gente, isso aqui é poderoso. Gente sem aliança não é filho de ninguém. Gente sem aliança não tem paternidade sobre a sua vida. Gente sem aliança não honra ninguém. É isso aqui é fantástico, gente. Por que esse rapaz está dentro do palácio e dizer assim, ó, conheço um que sabe tocar e ele toca muito bem, mas primeiro, ele é filho de Jessé. Você é filho de quem? Jesus. O Jesus, lembra que nós falamos dentro do propósito a importância da paternidade? Jesus desce as águas do batismo, ele é filho de João, ele é filho de José e de Maria. Quando João Batista batiza Jesus, ele desce as águas como filho de José e filho de Maria. Quando ele sai das águas, uma voz no céu, se ouviu uma voz no céu que dizia, este é o meu filho amado. Eu não estou dizendo de paternidade apenas humana. Eu estou falando de entender que Deus é o seu pai. Porque Jesus se movia entendendo que existia uma paternidade sobre ele. Tanto que na tentação, Satanás quis colocar em xeque a paternidade de Jesus. Satanás quis colocar em xeque a paternidade de Jesus. Como? Como? Se tu és o filho de Deus... Então aí todo homem de aliança, primeiro, existe uma paternidade sobre ele. Por quê? Porque quanto mais a minha aliança com Deus é estabelecida, mais eu dependo dessa paternidade. Deus é o seu pai. Você tem um pai, pastor, eu não tenho um pai terreno. Eu não tenho um pai terreno, meus pais faleceram. Mas você tem um Deus, você tem um pai. Você tem um Deus que é seu pai. E se Deus é o seu pai... Você também vai ter homens aqui na sua terra, aqui na terra, que vão te direcionar. Seu pastor pode exercer uma espécie de paternidade sobre a sua vida, uma espécie de paternidade de mentoria, de direcionamento, de alguém que ao tomar uma decisão você vai procurá-lo. Um irmão, alguém que você confia, alguém que você estabeleça aliança. Por isso que eu digo, seja um homem de aliança com Deus, que Deus fará você de um homem de aliança na terra. Precisava desse rapaz dizer assim, ó, conheço o filho de Jessé, o belemita. Olha a importância da paternidade, olha a importância. Abra aí a sua Bíblia no mesmo capítulo, no mesmo livro de Samuel, capítulo de número 17, verso de número 58. 1 Samuel, capítulo de número 17, verso de número 58. 1 Samuel, capítulo de número 17, verso de número 58, diz assim: depois da guerra, acabou a guerra com Golias, Davi está com a cabeça de Golias na mão. Davi está com, olha lá, verso 57 diz assim, ó, voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e levou à presença de Saul. Abner, o irmão de Davi, levou Davi à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Davi entrou na presença de Saul com a cabeça de Golias na mão. Golias olhou para ele, Saul olhou para ele espantado, um menino de 17 anos, um guri, como diz meus amigos do sul, né? E eu sou paranaense, aqui a gente ouve muito o guri. Um menino, um piá, com a cabeça de um gigante na mão. Saul olha aquilo, embasbacado, e faz a pergunta. Essa pergunta. Olha a pergunta que ele faz.
Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Davi, filho do teu servo Jessé, Belemita, o Belemita. Olha só a pergunta de Saul. Saul não perguntou para ele: rapaz, como é que você matou esse gigante? Qual estratégia você usou? Não, ele perguntou: de quem você é filho, jovem? E respondeu Davi: filho do teu servo Jessé, o Belemita. Sabe o que Davi estava dizendo? Existe uma honra sobre a minha vida. Existe uma paternidade sobre a minha vida. E olha, a pergunta que Saul fez coincide com aquilo que o rapaz tinha dito dentro do palácio. Conheço o filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar. Davi entrou na presença de Saul para tocar aquela harpa, porque era filho de Jessé, e Davi matou um gigante porque era filho de Jessé. Mesmo longe da casa do pai, mesmo renegado de certa forma pelo pai, por estar cuidando das ovelhas malhadas, que era um serviço terrível que ninguém queria fazer, Davi honrava seu pai. Então, mais importante do que matar um gigante é quem exerce paternidade sobre a minha vida. É a importância de relacionamento. Pessoas de aliança têm paternidade sobre a sua vida. Pessoas de aliança têm uma raiz paterna sobre a sua vida. E vamos continuar. E o menino, o rapaz dentro do palácio diz assim, ó: conheço um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar, é forte, é valente, é homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Muitas características de uma pessoa de aliança. Primeiro, toda pessoa de aliança, ele é forte. Ele é forte. Porque cada vez que a minha aliança é fortalecida em Deus, eu descubro força que eu tenho, que eu nem sabia que tinha. Cada vez que a minha aliança é fortalecida em Deus, eu descubro que existe uma força em mim que eu nem sabia que tinha. Por quê? Essa força vem de onde? Essa força vem de Deus. Davi revelou de onde vinha a sua força, porque as batalhas revelam de onde vem a nossa força. Ele disse no combate contra Golias: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, a força de Davi vinha do Senhor dos Exércitos. E ele disse mais: é valente. Todo homem de aliança, ele é valente. Deixa eu te dizer, se você estabelecer uma aliança com alguém, estabeleça aliança com pessoas valentes, pessoas que não temem a guerra, pessoas de guerra, pessoas de batalha, pessoas calejadas, pessoas de cicatrizes. Estabeleça aliança com pessoas que são valentes, pessoas corajosas, pessoas intrépidas. Não estabeleça aliança com gente covarde. Não estabeleça aliança com gente que diz que estamos junto, porque a modinha é hashtag tamo junto, mas esse tamo junto existe um limite para ele. O tamo junto sempre é limitado, o tamo junto depende. Não, cuidado com esse negócio de hashtag tamo junto, que tem muita gente dizendo hashtag tamo junto, mas esse tamo junto, você vai descobrir até onde é o tamo junto. Gente, estabeleça aliança com gente que não vai te abandonar na hora da guerra. Gente de batalha que vai entrar contigo nas batalhas, vai entrar contigo nas guerras. Gente de aliança vai dizer, vamos orar junto. Gente de aliança diz, vai dar certo, eu vou orar contigo. Fulana, eu estou desempregado, eu não sei o que eu faço, eu vou orar contigo. Deus vai abrir a porta. Vamos orar, vamos fazer uma semana de oração. Você liga no meu WhatsApp, dá um toque no meu WhatsApp e nós vamos orar. Tem aliança com pessoas de guerra. Tem aliança com pessoas valentes, gente que não recua. Não tem aliança com gente covarde. Não tem aliança com gente que não tem uma palavra para te fortalecer, porque gente de guerra fortalece as pessoas. Gente de guerra não desanima ninguém no meio da guerra. Gente de guerra vai olhar para você e vai dizer, não desanima, Deus é contigo. Não para, não para, vai para cima, eu estou aqui orando por você. Não, fulano está dizendo, esquece o que fulano está dizendo, eu estou aqui, eu torço pelo seu ministério. Eu quero te ver feliz, eu quero te ver abençoado por Deus. Gente que libera a bênção de Deus na sua vida. Gente que te abençoa. Gente que não, sabe, deixa o que for para ir te atender, para ir te ouvir. Isso é gente, deixa eu te dizer, não é para você sair fazendo aliança com todo mundo. É para você estabelecer níveis de amizade. Tem gente que vai ter um nível de amizade com você aqui. Tem gente que vai ter um nível de amizade com você aqui.
Tem gente que vai ter um nível de amizade com você um pouquinho maior. E tem gente que vai ter aliança com você. Tem gente que não é meu amigo. Tem gente que tem uma aliança. E a aliança é estabelecida na mesa. Aliança é estabelecido na mesa. Por que Jesus trazia os discípulos para a mesa? Para fortalecer a aliança. Jesus trazia os discípulos para a mesa porque mesa é lugar de pessoas aliançadas. Mesa é lugar de relacionamento, partir do pão, compartilhar. Aqui na mesa nós somos todos iguais, ninguém é maior, ninguém é menor. Na mesa nós comemos todos juntos. O que tem aqui, por mais que seja uma comida simples, é o que nos une. O importante não é o que está na mesa, o importante é a companhia. O importante é o olho no olho, o importante é o toque, é o tato. O importante não é o que você tem para me dar, o importante é o que eu tenho para te oferecer. Como diz Paulo, que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Pessoas de aliança, são pessoas que vão viver um nível com você que outros não vão viver. Pessoas de aliança são pessoas que vão caminhar, não é 2 léguas com você, vão caminhar mais. Pessoas de aliança vão mais longe com você. E essa aliança tem que ser fortalecida. Essa aliança tem que ser cada dia mais fortalecido. Você tem que orar por essa pessoa. Vocês têm que estar orando junto. Vocês têm que estar caminhando junto. Você tem que estar orando por ela, torcendo por ela, chorando com ela, se alegrando com ela. Você tem que, as pessoas de aliança, você tem que ver ela, tem que querer que ela vá mais longe que você. Pessoas de aliança, você vai ter que querer que ela seja mais abençoada que você. Ah, se a gente vivesse isso. Gente, isso aqui parece ser utopia no mundo que nós vivemos, onde as pessoas só pensam nela. Eu estou dizendo para você ser uma pessoa de aliança no reino de Deus. Porque Jesus estabeleceu uma aliança com os discípulos a tal ponto de dizer para eles: vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Vocês vão viver coisas no Pai que maiores, vocês vão viver coisas, experiências maiores, se vocês crerem. Se vocês crerem, por quê? Porque minha aliança, ela é estabelecida no momento que eu quero ver você indo mais longe do que eu. Que você seja mais abençoado do que eu. A aliança é desprovida de ego, é desprovida de vaidade. A aliança é desprovida de eu. A aliança é provida do nós. A aliança é provida do juntos. A aliança é provida em unidade. Caminhamos juntos no mesmo propósito. Gente, eu estou encerrando já em alguns minutos. Mas a característica de pessoas valentes, pessoas de aliança são valentes. Depois, são pessoas de guerra. Pessoas que não fogem da guerra. Pessoas que, vão para dentro da guerra com você. O que faz Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego é a aliança. Eles venceram na Babilônia porque eles tinham uma aliança. O que faz Sadraque, Mesaque e Abednego não recuar perante o decreto do rei. O que faz... Deixa eu te dizer, quem sabe se Sadraque tivesse sozinho, né, ele tinha recuado. Se Mesaque tivesse sozinho, quem sabe ele tinha recuado. Quem sabe se Abednego tivesse sozinho, ele tinha recuado. Mas não, os 3 tinham uma aliança. E a aliança foi estabelecida quando um olhou para o outro e disse: nós não vamos se curvar. Está tocando a buzina, não vamos se curvar. Por quê? Porque a gente já se curvou perante Deus. Quem se curvou perante Deus não se curva perante homens. Quem se curva perante Deus, e toda aliança é estabelecida na presença de Deus, e quem se curva perante Deus não se curva perante os homens. Quem se curva perante Deus não vai se curvar perante estátua de Nabucodonosor. Deixa o rei para lá. Imagina um olhando para o outro e dizendo assim: Abednego, você vai dobrar o joelho? Vou não, eu tenho aliança com Deus. Ô Mesaque, você vai dobrar o joelho? Vou não. Vou não, por quê? Porque eu tenho aliança com Deus. E você, Abednego, eu estou com vocês, eu estou junto com vocês. Nós temos aliança com Deus. O que nós vamos fazer? Vamos ficar em pé. E eles tinham uma aliança tão fortalecida que eles foram levados na presença de Nabucodonosor. E Nabucodonosor interrogou eles, colocou os 3 na parede. E disse assim: ó, se vocês não se curvarem, eu vou dar mais uma chance para vocês. Eles dizem assim: ó, fica sabendo, ó rei, nós não precisamos de outra chance. Por quê? Porque nós não vamos se curvar. Imagina o Sadraque terminando de falar, Abednego falando assim: e Sadraque está certo, eu estou junto com ele nessa. Nós temos um Deus que nós não vamos. E fica sabendo, ó rei, os 3 tinham tanta autoridade. Por quê? Porque a aliança gera autoridade. Todas as vezes que eu tenho aliança com meu esposo, a minha casa é tomada por autoridade. Todas as vezes que minha esposa tem aliança comigo e essa aliança é fortalecida, a nossa casa é tomada por autoridade. Satanás não entra aqui não para se andar não.
Satanás só entra numa casa onde foi dado legalidade. Qual foi a legalidade? Quebra de aliança. Quebra de aliança dá legalidade para fofoca. Quebra de aliança da legalidade. Quebra de aliança da legalidade para maledicência. Quebra de aliança da legalidade para trabalho de Satanás. Quebra de aliança atrai maldição. Por isso que quando você for uma pessoa de aliança, estabeleça essa aliança com a pessoa e seja fiel a essa aliança. Seja fiel a essa aliança com essa pessoa. Por quê? Porque a aliança gera autoridade. Pastor, é tão difícil encontrar alguém. Deus, se você tiver aliança fortalecida com Deus, Deus vai colocar pessoas de aliança com você. Se essa aliança tiver fortalecida em Deus, Deus vai levantar pessoas de aliança com você. E você que talvez está enfrentando dificuldade no seu casamento, está encontrando batalha dentro da sua casa, fortaleça a sua aliança com Deus. Que da sua casa Deus cuida. Não vá bater de frente com seu esposo. Você, esposa, não vá bater de frente porque talvez você vai ser mais ferida. Talvez você vai ser mais ferido. Talvez no bate-boca você vai dar lugar para Satanás. Você vai falar palavras. O que eu faço, pastor? Vai orar. Vai buscar a presença do Senhor. Coloca um louvor dentro de casa. Porque a aliança com Deus gera autoridade. Começa a repreender os demônios da sua casa. Começa a repreender os demônios da fofoca, da maledicência de dentro da sua casa. Começa a repreender. Se seu pai e sua mãe estão brigando, tá difícil. Começa a repreender em nome de Jesus. E fortaleça a aliança com Deus. Porque o fortalecimento de aliança gera autoridade. Quanto mais aliançado com Deus, Jesus diz, eis que vos dou poder. Por quê? Porque vocês têm uma aliança comigo. Se vocês têm uma aliança comigo, eu vou liberar poder sobre vocês. Eis que vos dou poder para pisar na cabeça da serpente. E é isso. Você imagina Sadraque, Mesaque e Abednego, os três olhando para o rei, dizendo, fica sabendo, ó rei, nós não vamos se curvar. Ah, mas tem uma fornalha esperando vocês. Nós vamos para dentro dela. Isso aqui é ser um homem de guerra. Ah, mas tem um Golias, nós vamos para cima de Golias, eu tenho aliança com Deus, eu vou para cima de Golias, não tem Golias que vai me parar, vai para cima. Gente, isso é palavra de Deus para você. E o texto ainda diz mais, um homem de aliança é sisudo em palavras. Eu estou em 1 Samuel, capítulo de número 16, verso de número 18. As características de alguém que tem aliança com Deus. Sisudo em palavras. Pessoas que têm aliança com Deus. Mede as palavras. Cuidado com as suas palavras. Davi era um homem que era sisudo em palavras. Sabe o que é sisudo em palavras? Cuidado no falar. Cuidado no pronunciar. Cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado com as palavras que você tem pronunciado. Há poder nas suas palavras. Se nós sabemos que a aliança gera autoridade, se nós sabemos que a aliança gera autoridade, cuidado com as suas palavras. Cuidado com as suas palavras na hora da raiva. Cuidado com as suas palavras na hora do ódio. É melhor, se você está com raiva, está com ódio, um momento de afronta, sai em silêncio. E vá para algum lugar, vai para um canto, respira, toma uma água, sai de perto, foge. Porque a língua, além de contaminar pessoas, também pode contaminar você. E ela contamina você. Porque lembra que Jesus disse para os fariseus? O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Lembra que Jesus disse para os fariseus religiosos, vocês estão preocupados com o que estão comendo? Vocês estão preocupados com carne de porco? Vocês estão preocupados? O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da boca dela. É o que sai da boca dele. Pessoas de aliança, eles cuidam com suas palavras. Eles velam pelas suas palavras. Eles cuidam com o que fala. Cuidado com o que você fala na hora da raiva. Cuidado com o que você libera na vida dos seus filhos. Libera a palavra de bênção. Não diga que seus filhos é rebelde. Não diga que o seu marido não. Profetiza na vida dele, ainda que seja. Profetiza. Há poder nas suas palavras. Ah, meu filho é isso. Não. Seu filho é uma bênção. Olhe para os seus filhos e diga, meus filhos são uma bênção. Meu marido é uma bênção. A minha casa é uma bênção. A minha família é uma bênção. Profetiza a bênção. Ser sisudo em palavras é liberar a bênção. É ser abençoador. Sabe o que Saul estava perturbado. Saul estava possesso por demônios. Esse rapaz estava dentro do palácio e dizia, ó, traz Davi para cá, Saul, porque ele gera autoridade nas palavras.
Ele tem peso nas palavras. Tem gente que fala demais, tem gente que nem sabe. Olha aqui, se ninguém está valorizando o que você fala, cuidado, talvez o que você fala está errado. Se não há peso nas suas palavras, seja uma pessoa de peso nas palavras, a ponto de falar e alguém parar para te ouvir. Porque é terrível você parar para ouvir alguém que não tem peso na palavra, não tem crédito, porque não tem peso na palavra. E gente com peso na palavra, quando ele fala, todo mundo quer ouvi-lo. Quando ele fala, todo mundo para ouvir. Gente que fala demais, ninguém dá crédito para ele. Gente que fala demais, ninguém para ouvi-lo. Esse jovem está dizendo, Saul, traga Davi para dentro do palácio, porque ele tem peso nas palavras. Ele é um homem de palavra, ele é prudente nas palavras. E ele é de boa aparência, e o Senhor é com ele. Eu vou deixar, para nós encerrarmos, essa questão da gentil presença, e o Senhor é com ele, na próxima live. Vamos dar continuidade na sexta-feira, às 19h10, eu estarei aqui dando continuidade a esse estudo. Foi bênção, que live poderosa, gente, que bênção, que live poderosa. Né? Estudo maravilhoso da parte de Deus. Eu estudei um pouco essa manhã, li bastante para compartilhar isso com vocês. Em breve nós vamos ter a nossa sala de mentoria e você vai descobrir como participar dela. Nós vamos ter a nossa sala de mentoria. Eu quero mentorear, eu quero cuidar de você, eu quero direcionar você através da palavra de Deus. E em breve nós vamos ter a nossa live de mentoria pelo aplicativo Zoom. Nós vamos ter uma sala de aula onde nós vamos estar aprendendo cada vez mais da palavra de Deus e vai ser bênção. Fique ligado no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que você vai saber como participar. Gente, beijo no coração. Deus abençoe vocês. Até sexta-feira, 19h10. Eu estarei aqui sexta-feira às 19h10 para nós darmos continuidade a esse estudo maravilhoso. Beijo no coração de vocês e até mais.